Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui com a gente no canal Fé Cast. Eu sou o André. E eu sou a Janaína. Falamos diretamente de Garopaba. FéCast é um canal para quem tem fé. Você tem fé? Então está no canal certo. Fique com a gente aqui até o final do vídeo. Janaína, muito obrigado por estar aqui com a gente, apoiando o canal. É a primeira mulher aqui a fazer um vídeo, né? Para o público feminino, né? Poder se identificar. E Janaína, qual é a palavra que tu trouxe para nós hoje? Primeiramente, André, quero agradecer o convite e que privilégio, né, ser a primeira mulher a estar aqui representando essa mulherada de Garopaba e de todas as mulheres aí desse mundo afora. A palavra de hoje que eu trago, ela é uma palavra que vai, com certeza, tocar o seu coração. Amém. É Mateus 24. Mateus 24, eu vou ler do 1 ao 2, né? Isso mesmo, pode ler. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Querido, você que nos escuta nesse momento, eu gostaria de contextualizar um pouquinho com você. Nós estamos vendo aqui uma profecia falada pelo próprio Senhor Jesus Cristo dentro de um evangelho, o Evangelho de Mateus, escrito por Mateus. Nós temos livros dentro do cânon bíblico, que é a Bíblia, que são livros especificamente proféticos. E eu vou citar aqui exemplos para você, tipo o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, que são os livros proféticos mais famosos dentro do cânon bíblico. O livro de Daniel, ele foi inspirado por Deus, e Daniel, sobre inspiração, ele vai lá e escreve o livro de Daniel. O livro de Apocalipse, ele vai ser inspirado por Deus para João, exilado lá na ilha de Patmos, e por inspiração, João vai lá e escreve. Mas quando a gente chega aqui nesse Mateus 24, nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo dando uma profecia. E uma profecia que ela se estende até os nossos dias. Então, nesse momento, se eu falo para alguém que está com uma família destruída, talvez está pensando aí no seu coração, olha, eu e a minha esposa não temos mais solução. A solução para nós é a separação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem poder para restaurar o seu casamento. Amém. Se eu estou falando nesta noite aqui, nesse FéCast, neste podcast, para alguém que está afundado nas drogas, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem solução para você. Deus tem Amém. Poder de te libertar. Basta você querer. Se eu falo nesta noite para uma mãe que talvez perdeu um filho e que chora lágrimas amargas e que talvez você pensa, mas ninguém entende a minha dor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus entende a sua dor e Ele tem solução para a morte. E nós vamos entender isso aqui através do estudo de Mateus 24. O André acabou de ler para nós neste momento que Jesus estava no templo, junto com os seus discípulos. E os discípulos chamam Jesus e agora começam a mostrar a igreja da época para Jesus. É como se hoje Jesus estivesse no nosso meio, pessoalmente, e nós levássemos ele até a nossa congregação. Se você não tem uma congregação, mas você já entrou em alguma igreja algum dia. E é como se nós levássemos Jesus na nossa igreja e disséssemos assim, Senhor, dá uma olhadinha aqui nisso tudo que a gente construiu, Senhor, para te adorar. Olha esse porcelanato maravilhoso, lindo. Senhor, dá uma olhada nos lustres. Olha os bancos, Senhor, que nós construímos aqui para nos assentarmos e te adorarmos. E assim, começar a mostrar todas as coisas da igreja. E Jesus olhou para eles, e é como se Jesus olhasse para nós agora e derrubasse um balde de água fria. Porque Jesus diz assim, olha, vocês estão vendo tudo isso de bonito aí que vocês construíram? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês com todo respeito. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Queridos, aquilo teve um impacto tão grande na vida dos discípulos que do templo até, e o André já vai ler para nós o versículo 3, do templo até o Monte das Oliveiras, aquilo não saiu do coração deles e da mente deles.
Porque eles fazem a seguinte pergunta para Jesus assim que tem a primeira oportunidade. André, você lê para nós, por favor, o versículo 3? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Diz-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Viu? Não saiu do coração deles. Porque na primeira oportunidade, quando eles chegam no Monte das Oliveiras, local onde Jesus costumava ir para orar e levá-los junto, para que eles desenvolvessem cada vez mais o relacionamento com Deus o Pai e com Jesus que estava com eles. Por isso a oração é tão importante, por isso nunca deixe de falar com Jesus. E diz que na primeira oportunidade, a palavra do Senhor fala que eles fizeram duas perguntas. Se nós lermos assim, sabe, André, e você que está nos assistindo, bem superficial, a gente tem a tendência de achar que foi uma pergunta, mas não foi. Foram duas perguntas e Jesus responde as duas perguntas, porque Jesus ele é Deus e ele tem resposta para toda a pergunta e anseio humano. E a primeira pergunta que os discípulos fazem é: quando sucederão essas coisas? Que coisas eles estavam perguntando? Exatamente aquilo que Jesus havia acabado de falar para eles no templo, que não ia ficar pedra sobre pedra. Afinal de contas, o templo era algo lindo, grandioso, era lugar de adoração. E aí Jesus que não ia ficar, disse que não ia ficar pedra sobre pedra? Como assim? Então a primeira pergunta foi relacionada a isso. E isso já aconteceu, é uma profecia cumprida lá no ano 70. Isso, André, o nosso querido que está nos assistindo ali do outro lado, ele pode pesquisar na internet, ele pode colocar lá no Google e ele vai entender toda essa situação da destruição do Templo de Jerusalém. Sim. Mas eles fazem uma segunda pergunta, e é nessa segunda pergunta que tem a ver comigo e com você, que tem a ver com os nossos dias, com aquilo que nós vivemos hoje e com a esperança daquilo que eu falei para você lá no início. A segunda pergunta é a seguinte, eles dizem assim, ó: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Eles entenderam que Jesus não estava só falando da destruição do Templo de Jerusalém, porque há muito Jesus caminhava com eles e ia dando indícios, dizendo: olha, o meu reino não é aqui, eu não vim aqui só libertar vocês do jugo romano, o meu reino vai muito além, ele se estende a muito mais pessoas, ou seja, se estende a mim e a você. E aí Jesus, André, na sua infinita sabedoria, porque Jesus ele é um professor nato. Jesus ele começa então ali a descorrer do versículo 4 até o versículo 13 de Mateus 24, anote aí. Se você tem uma Bíblia, corre lá para a sua estante, pega a sua Bíblia, abre ela. É sempre preciso que você, assim, ó, olhe, leia a palavra do Senhor, confirme se realmente é isso que estamos falando. E se você não tem uma Bíblia em mãos, anote os textos para depois você poder lê-los. Então, a partir do versículo 4 até o versículo 13, Jesus começa então a explicar os indícios. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vai ter guerra, vocês ouvirão falar de guerra, muitas guerras. E vede, não se assuste, Jesus diz, porque é necessário que isso aconteça para que venha o fim. Depois, ali no versículo 7, Jesus diz assim, ó, e vai se levantar nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Será que é isso que você tem escutado nos noticiários? Será que Jesus mentiu quando falou isso para os discípulos? Eu e você estamos vivendo isso. Não foi só o povo do passado que viveu. Nós estamos vivendo isso no nosso presente. E Jesus continua dizendo assim, ó, porém, tudo isso é o princípio das dores. Jesus chega a comparar essas situações a dores de parto. E talvez se eu estou falando para alguma mulher aqui nesta noite que já teve um filho e o ganhou de parto normal, eu ganhei um filho de parto normal, sabe muito bem do que eu estou falando. As dores vão apertando e vão apertando. E é isso que Jesus falou. Os terremotos vão aumentando, as crises vão aumentando, as doenças vão aumentando, a fome vai aumentando. Hoje nós temos tanta comida, né, André, diferente do que era no passado. Sim. Temos tanta comida nos mercados, e por que tanta gente passa fome? Mas Jesus continua falando aqui, ó, e nesse tempo muitos hão de se escandalizar e odiar uns aos outros. Será que nós temos visto isso nos nossos dias? Muito. O desamor é grande, né, André? Sim. Às vezes nós não temos
tempo, nós somos tão enrolados com o tempo tem nos engolido de uma tal maneira, nós estamos tão envolvidos com o consumismo, com o ter e o ter, que nós esquecemos de ser o quê? Irmãos, de olhar um para o outro. Será que você conhece quem é o seu vizinho? Será que você sabe a real necessidade que o seu vizinho tem passado? Jesus já falou disso aqui, há muitos anos atrás. E no versículo 11 e 12, ali Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor ia se esfriar de quase todos. Queridos, hoje se mata por nada. Hoje se mata por quase nada, se tira a vida dos outros por nada. Por uma buzina num trânsito. Verdade. Então veja, a profecia do Senhor tem se estendido para os nossos dias e nós temos vivido isso. Mas quando chega ali, André, no versículo 14, André, e lê para nós, porque esse versículo ele é profundo e eu peço que você preste muita atenção nesse versículo agora do que o André vai ler. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui Jesus responde à pergunta dos discípulos. Eles dizem assim, que sinal, lembra que o André leu? Que sinal haverá da tua vinda? E agora Jesus responde, sabe qual é o sinal? O sinal é a pregação do evangelho para todo mundo. Que evangelho é esse? De que Jesus nasceu, de que Jesus empoeirou os pés neste mundo de pecado, de que Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário, nos dando a oportunidade de salvação todos os dias, e de que Jesus ressuscitou, e de que Jesus vai voltar. Esse é o sinal, a volta do Senhor Jesus. E talvez você esteja perguntando agora nesse momento, mas Janaína, Jesus vai voltar? Mas por que Jesus vai voltar? Por que Jesus tem que voltar? Deixa eu falar uma coisa para você. Somente no Novo Testamento, nós temos 300 versículos que falam sobre a volta de Jesus. 1.500 em toda a palavra do Senhor. Tá? A cada 11 versículos, nós vemos aí que 3 eles falam sobre a volta de Jesus somente no Novo Testamento. Ou seja, isso é um assunto importante, André? Sim. É um assunto importante, porque senão o Senhor Jesus não daria tanta ênfase nesse assunto. Mas a pergunta é, por que ele voltará? André, lê para nós, Mateus 24:31 nos traz a resposta. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Por que Jesus vai voltar? Para salvar a mim e a você. Para nos tirar desse mundo de pecado. Para vir buscar os seus escolhidos. Não que Jesus faz acepção de pessoas, porque quando a palavra do Senhor diz assim que Jesus vem buscar os escolhidos, esses escolhidos são aqueles que primeiramente escolheram a Jesus. Amém. Que aceitaram a Jesus. Porque a graça do Senhor Jesus na cruz do Calvário, ela é estendida a todo ser que crê. A todo ser. Então, é para mim, é para você, é para o André, é para nossa geração e para as gerações que ainda virão após nós, se Jesus não voltar na nossa, porque eu acredito que Jesus ainda volta na nossa, viu, André? Amém. É a nossa esperança, né? Mas assim, outra pergunta que não pode calar e que a palavra do Senhor responde com certeza, com profundidade, é como será essa volta de Jesus? Como será que vai ser a volta de Jesus, André? Lá em Mateus 24:30, lê para nós, por favor, para a gente ter assim um insight aí de como que vai ser essa vinda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Glória a Deus. Coisa linda, né? Imagina agora Jesus voltando nas nuvens dos céus, aparecendo lá um sinal, né? O próprio Senhor Jesus, aquela luz gloriosa. Versículo 31 que o André já leu, diz que ele vai vir com os anjos. Ou seja, os anjos com grande poder, glória, com trombetas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Trombeta faz barulho, André? Faz. Quem toca instrumento sabe que trombeta faz barulho, né, André? Então não tem nada de silencioso, meu querido. Não tem nada de secreto. Não tem nada de alguém dizer assim, Jesus voltou para mim em sonho. Ou Jesus... Não. A palavra do Senhor diz que Deus virá em poder e grande glória e com clamor de trombeta, porque os anjos vão tocar trombeta. Amém. E comemorando essa vinda do Senhor Jesus. E lá em Apocalipse 1, versículo 7, diz que todo olho verá, os nossos olhos, esses olhos aqui, os meus e os seus, verão. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Amém. Lá em Atos 1, versículo 11, diz que o Senhor Jesus voltará em forma pessoal e corpórea.
Da mesma maneira como Jesus viveu aqui com os apóstolos, viveu com os discípulos, conviveu com as pessoas, Jesus voltará, só que agora num corpo glorioso, mas corpóreo. Nós tocaremos o Senhor Jesus. Nós poderemos tocar nas vestes e no corpo do Senhor Jesus. Que bênção. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, André. Que coisa linda, que promessa maravilhosa para a sua vida, querido, e para a minha vida. Agora, quando Jesus vai voltar, André? Quando? Ninguém sabe. Ninguém sabe? Será mesmo, André? Vamos ver, vamos conferir Vamos isso. ver. Mateus 24, 36. Vamos conferir isso na palavra do Senhor. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. O André acertou. O André acertou no que ele falou, porque ele também é conectado com a palavra do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha. Independente da sua crença, independente da sua fé, independente da sua denominação, tem que ser sempre o assim diz o Senhor. Nunca o assim diz o pastor, o padre, o bispo, o presbítero. Não. Você precisa conferir na palavra do Senhor. E foi isso que nós fizemos agora. Conferimos na palavra do Senhor. E o Senhor diz que o dia e a hora ninguém sabe. Só que a palavra do Senhor também diz que o Senhor não faria nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Por isso o Senhor, antes aqui desse versículo, ele dá os indícios ali. Ele diz quando que seria essa proximidade. E pelos indícios nós vemos que nós estamos próximos, mas não podemos datar. Muitos tentaram datar e se deram mal. Sim. Muitos já se... E muitos ainda se levantarão para datar. Ou seja, na própria pandemia, né? Muitos se levantaram dizendo e datando. Mas o dia e a hora ninguém sabe. Somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso é grandioso, isso é poderoso, porque é palavra do Senhor. E o que vai acontecer quando Jesus voltar, André? O que vai acontecer, querido? Você já imaginou? Então nós vimos que Jesus vai voltar para nos salvar. Nós vimos que Jesus vai voltar em poder e grande glória e não vai ter nada de secreto nisso, porque todo olho, ou seja, no mundo inteiro, o mundo inteiro vai ver. Nós vimos que Jesus não tem o dia e a hora marcada, datada por nós, e sim por ele. Mas agora, o que vai acontecer quando Jesus voltar? Por que é tão importante que Jesus volte? Exatamente para responder aquelas questões que nós colocamos aqui no início. Para dar fim ao pecado. Para dar fim a mim e a sua dor. Porque pode ser que nesse momento eu esteja falando para alguém que está assistindo e diga assim, olha, minha vida está muito tranquila. Eu tenho comida na mesa, eu tenho um bom emprego. Mas, queridos, a vida é cheia de surpresa. A qualquer momento, nós podemos atravessar uma rua e talvez ver algum querido ser acidentado. Ou talvez nós mesmos. Sim. Ser acometidos, quem sabe? Quem pode nos dizer que na semana que vem nós não vamos lá fazer um check-up no médico e descobrimos uma doença incurável? Verdade. Então, tudo pode. Nós estamos susceptíveis a este mundo de pecado. Nós somos igual crianças aqui que gostam de colocar o dedo na tomada. E somente o Senhor Jesus tem a solução para os nossos problemas. Então, o que vai acontecer quando Jesus voltar? 1 Tessalonicenses 4,16 fala que quando o Senhor Jesus voltar, olha que coisa linda, presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Anote esse texto. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Para você, mãe, que perdeu seu filho, para você que talvez, querido, perdeu um irmão, perdeu um amigo ali na pandemia, diz que quando o Senhor Jesus voltar, dada a palavra de ordem, olha só, Jesus nas nuvens do céu dizendo assim, ó, ressuscitai, ressuscitai, ressuscitai. Diz que os mortos em Cristo, os nossos queridos que morreram em Cristo, vão ser os que vão ressuscitar primeiro. Ou seja, você, mãe, vai reencontrar o seu filho. Você, querido, vai reencontrar sua esposa. Você, esposa, vai reencontrar o seu marido. Você vai reencontrar, vai ser a maior de todos os encontros da história, André. Imagina isso acontecendo, Deus dando a palavra de ordem, os túmulos sendo abertos e os nossos queridos sendo levantados perfeitos. E sabe o que 1 Tessalonicenses fala mais? Diz que após esse momento em que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, nós que estaremos vivos, e eu acredito nisso, que não passarmos pela morte na volta do Senhor Jesus, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Querido, se eu falo para você que talvez sofreu um acidente hoje, está na cadeira de rodas, tendo uma vida mais limitada, você vai voltar a andar. Amém. Se eu falo para alguém que nasceu cego, que nunca pôde ver, talvez, a natureza,
que nunca pôde ver o rosto das pessoas, deixa eu dizer uma coisa para você, o primeiro rosto que você vai contemplar é o rosto do Senhor Jesus. Amém. Que promessa gloriosa, que promessa maravilhosa. Não ficará dúvida no universo de que Deus é justo, de que Deus não erra. Nós não nos perderemos porque pecamos, nós nos perderemos porque não aceitamos a graça. André, você é pecador e eu sou pecadora. Quem está nos ouvindo neste momento é pecador, e aquele que diz que não peca é mentiroso, porque a palavra do Senhor diz que não há um justo sequer na terra. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Há solução para mim e para você. Nós não vamos nos perder porque pecamos. Nós só vamos nos perder se não aceitarmos o Senhor Jesus, a sua graça e a sua palavra. Amém. Que estudo maravilhoso, hein, Janaína? Muito obrigado, né, Janaína, porque o estudo bem precioso, bem feito, né? Que ótimo, né? Para mostrar que as mulheres aqui de Garopaba estão estudando a Bíblia, estão lendo a Bíblia. É isso aí, precisamos. Pessoal, então assim, Janaína, qual é a igreja que a Janaína congrega? Então, queridos, eu congrego na Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui na rua Victor Carlos Nauck, no número 1023. É a igreja bem próximo daqui do FECast aqui, nós estamos pertinho aqui. Ao lado, no prédio anexo, nós temos também o Espaço Vida e Saúde e o EVA, que é o Espaço Vida Autista. Hoje, como igreja, nós entendemos que precisamos ser um centro de influência na comunidade. Não faz Amém. sentido termos um prédio bonito se não for para abençoar, André. Amém. Então, ali nós emprestamos as salas gratuitamente, fechamos parceria com profissionais da saúde e eles, em contrapartida, fazem um valor social para a comunidade. E também a cada 10 que eles atendem a valor social, eles dão um para aquele que não tem condição de pagar nenhum valor social. Somos projeto de utilidade pública na cidade, corremos atrás então agora das emendas, né? Para que a gente possa cada vez mais poder ajudar a comunidade, Amém. abençoar as pessoas que precisam de tratamento, seja na área psicológica, na área física, ou na área mental, na área espiritual. Nós temos ali também aconselhamento familiar, então se você precisar de algum aconselhamento, esse aconselhamento ele é gratuito, certo? Nós temos ali um curso de teologia básica também, que é um curso gratuito, aqueles que quiseram se aprofundar mais nesse tema da volta de Jesus e tantos outros, nós estamos ali à disposição para estudar com você e aprendermos junto de Deus. Que bênção, que bênção. E Janaína, para ir lá nesse local aí que tem um centro de saúde, né? Isso. Que é mesmo na igreja. É, na igreja, no prédio anexo ali. Pode ser qualquer um ou tem que ser membro da igreja ou é aberto à comunidade? O Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. André, ali entra o necessitado, o elitizado, ali entra o budista, ali entra o adventista, o presbiteriano, o católico, o espírita. Nós estamos abertos para todos. Vale lembrar que o nosso espaço ele funciona de segunda a quinta-feira, das 2 às 9 da noite. Nós estamos ali à sua disposição. Que legal. E qual é o dia, se alguém se identificou com a Janaína, se a palavra dela tocou, né, principalmente o público feminino, né, que se identifica às vezes, mas o masculino também, porque a palavra foi tremenda, qual é os dias que as pessoas poderiam ir lá para conhecer a tua igreja? Então, André, querido, você que está nos escutando aí, nós temos cultos aos sábados pela manhã, às 9 horas nós temos a escola sabatina. Então, lá tem uma classe específica para adultos. Se você tem criança, adolescente, tem classes específicas também para adolescente, para criança, para jovens. E às 10h30, então, sábado pela manhã, das 9 às 10h30, a escola sabatina. Às 10h30, as famílias se reúnem dentro da igreja para adorarmos juntos e escutarmos a palavra. Depois, nós temos culto também nas quartas-feiras, às 8 horas da noite, 20 horas, das 20 às 21 horas. E domingo à noite também temos culto novamente, que chamamos de cultos evangelísticos, das 20 às 21 horas. Que bênção! Então você está convidado, né, para conhecer lá, se você não está congregando em nenhuma igreja, se sentiu, né, tocado, se inspira e vai lá para conhecer a igreja evangélica, né, adventista do sétimo dia, né? Isso mesmo, aham. E assim, eu aqui, ó, pessoal, ela falou, se não tiver Bíblia, se alguém não tivesse Bíblia, eu tenho Bíblia daqui para doar, você faz um comentário ali no chat, né, do YouTube, e, eu quero uma Bíblia. E aí me passa o telefone, que daí eu vou lá e entrego, ou vem aqui e pega aqui uma Bíblia aqui no FECast. Janaína, então tá, muito obrigado, né, pela sua presença aqui, grandiosa mesmo, e grande estudo, né, e aqui eu costumo sempre agora tocar o chofar aqui, ela falou em trombeta, nós temos aqui o chofar, vamos tocar aqui o chofar, não é trombeta, mas é parecido, né.
Que legal.